Bom dia, irmãs e irmãos. Paz e graça da parte do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor. Nesta manhã de domingo, estamos mais uma vez reunidos para estudarmos e partilharmos a palavra do Senhor. A nossa escola dominical ainda é remota, os vídeos são gravados e aqui a gente pode partilhar a Escritura Sagrada, conversar um pouco sobre o que a palavra de Deus tem para nos dizer nesses momentos difíceis, momentos de pandemia que nos encontramos. Nesta manhã de domingo, eu quero ainda pensar sobre o fazer do cristão, a ação do cristão no mundo que está presente. No domingo passado, nós falamos um pouco sobre fé e ação, né? A relação lá em Tiago de fé e ação. E hoje eu quero pensar com vocês a respeito da nossa ação enquanto igreja, promovendo o bem. A nossa ação enquanto igreja no dia a dia, na prática pastoral da igreja. A igreja enquanto prática pastoral, a ação da igreja na sociedade propriamente dito. Para isso, vamos olhar para o profeta Eliseu, no texto de 2 Reis, capítulo 2, versículos 19 a 22. 2 Reis 2, 19 a 22. Esse será o texto básico da nossa conversa nessa manhã, tá bom? Mas antes disso, nós vamos ouvir um louvor. Logo após o louvor, nós vamos ter oração e, na sequência, o nosso estudo, tá bom? Vamos louvar a Deus. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero te oferecer meus passos e o meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A ti, meu Deus, que és bom e que tens amor, aos pobres e ao sofredor vou servir e esperar. Em ti, Senhor, humildes se alegrarão, cantando a nova canção de esperança e de paz. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Amém. Vamos orar? Pai bendito, Pai de amor, nós te louvamos pela manhã deste domingo e pedimos-te que a tua palavra possa falar mais uma vez aos nossos corações. Tua paz, teu amor, a tua graça seja conosco todos os momentos de nossas vidas. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar o nosso estudo propriamente dito. Para isso, vamos ler o texto sagrado, o nosso texto básico, que é o texto de 2 Reis, capítulo 2, versículos 19 a 22. Esse é o nosso texto básico desta manhã de domingo. Os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é bem situada essa cidade,
como vê o meu senhor. Porém as águas são más e a terra é estéril. Ele disse, trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, deitou sal nele e disse, assim diz o Senhor, tornei saudável essas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Vamos olhar para esse profeta Eliseu. Eliseu é o sucessor de Elias no Reino do Norte, o profeta do Reino do Norte. Eliseu, então, ele tem uma relação, mantém a mesma pegada, vamos assim dizer, profética de Elias. Ele tem um embate com a monarquia de Israel, que era opressora, que era idólatra, que desviava-se dos caminhos do Senhor. Essa era a realidade de Eliseu, juntamente, seguindo os passos de Elias. Engraçado, né? A gente grava em casa, os sons acontecem, vários sons, outros acontecem. Desculpem, gente. É a educação remota. Então nós vamos encontrar Eliseu, que era um homem do campo, era alguém que estava trabalhando na sua profissão diária, e Elias então o chama. Em 1 Reis 19, nós encontramos o chamado de Eliseu. Elias chama Eliseu para ser profeta, ser o seu sucessor. Eliseu, então, abandona a sua prática, abandona o seu dia a dia para assumir, então, esse ministério. É um servo bom, é um servo obediente, é um servo que está envolvido com as questões da profecia. Não só a profecia querigma, proclamação, onde ele vai anunciar a necessidade de arrependimento do povo de Israel, dos reis deixarem de explorar o povo, porque o povo estava em pecado, o rei estava em pecado. Ele não só está com a ação do querigma, mas Eliseu é alguém que está diretamente envolvido com a ação prática, com a diaconia. Lembram da lição da semana passada? Fé e ação, fé e obras. Eliseu é alguém que não só exercita e vive a fé na dimensão da contemplação, do discurso, mas alguém que vive a fé na prática, alguém que tem obras que apontam para a sua fé. Né? Lembrando lá do texto de Tiago que nós olhamos na semana passada. Então vamos olhar para Eliseu, um homem que tinha relações tanto com pessoas ricas como com pessoas pobres. Tanto tinha envolvimento com os ricos, a ponto do rei de Judá ir em busca de Eliseu, querer conversar com Eliseu, como aquela mulher que recebe, né, a sunamita, que vê, é uma mulher rica, que vê ele passando e oferece pão, e daí então começa a auxiliar no ministério de Eliseu. Então a sunamita, o rei de Judá, vão em busca de Eliseu. Ele tem um contato tanto com ricos como com pobres. Ele está envolvido com todas as classes sociais, por assim dizer. Entretanto, é no ministério com os pobres, na identificação da dor do outro, que Eliseu vai exercer de forma direta o seu ministério. Vamos agora para um outro texto, também no livro de 2 Reis, que é o texto de 2 Reis, capítulo 4, a história de Eliseu com o azeite da viúva, que nós conhecemos muito bem. Então, em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7, nós lemos assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas chamou Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Disse-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem em casa senão uma botija de azeite. Então entra. Então ele disse, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre as vasilhas, sobre si e seus filhos. Estes lhe chegavam às vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha.
Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. O azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Vamos olhar então para essa história e perceber a identificação de Eliseu com a dor do outro, a empatia de Eliseu. Então o profeta, diante da necessidade do outro, diante de um problema que ele se encontra, ele é chamado a trazer uma solução. O que é que eu faço? Meu marido era teu servo, agora ele morreu, estou viúva, meus filhos vão ser presos como escravos, vão ser levados como escravos, eu não tenho o que fazer. Diante do problema, o Eliseu traz uma resposta. E a resposta, porque ele identificou-se com a dor do outro. Vejam, o profeta é alguém que tem empatia. É alguém que percebe a dor do outro e diante do problema que chega para si, ele propõe soluções. O profeta não está somente na querigma, na pregação, no anúncio, na denúncia. Está no anúncio, está na denúncia, está na proclamação, sim, mas está na solução dos problemas. Ele trouxe a solução para aquela mulher. E é legal porque ele não resolve sozinho. Ele traz a vizinhança para participar daquela situação, pede vasilhas a todos os seus vizinhos. Coloca os filhos daquela mulher para participar do processo, tranca-se em casa com teus filhos e começa a encher as vasilhas, as botijas com azeite. E aí, o resultado, vende o azeite da bênção, o azeite que foi do milagre, vende o excedente, e vende o que tem, e o excedente você vai viver disso daqui para frente. Veja, o profeta, ele diante de um problema, propõe uma solução. Ele não ficou no discurso, ele não dispensou, lembra da ideia da fé e obras? Ele não dispensou os pobres, não aliou-se aos ricos. Ele ouviu os pobres, ele trouxe solução, identificou-se com a dor e trouxe solução. Eliseu é o exercício prático da lição de domingo passado. Não dispense, vá para casa, eu vou orar por você. Não, há um problema, traga a solução para este problema. Mas o interessante é que nesse exercício, Eliseu envolve outras pessoas. Porque é assim nas comunidades desfavorecidas. Entre os pobres, nós temos uma maior empatia, um maior acolhimento às pessoas. As pessoas se solidarizam mais com a dor um do outro. Até porque a dor do outro também é minha dor. Eu também estou com os meus filhos à porta para serem levados como escravo. Eu não quero ver a dor que eu sinto no outro, nem quero que... eu quero partilhar essa dor, eu quero minimizar a dor do outro. Então, há um envolvimento, há uma coletividade que se envolve para resolver aquele problema a partir da palavra do profeta. Mas o profeta não só trabalha com questões individuais. Não há somente a empatia com o individual, há a empatia com o coletivo. E aqui Eliseu mais uma vez vai nos ensinar na sua ação profética. O texto do que nós lemos, o texto base de 2 Reis, capítulo 2, vai nos mostrar que alguém chega para ele e diz: olha, a nossa cidade está com um problema. As águas são más e a terra é estéril. Aquela água poluída, água amarga, eu não sei qual a situação da água, mas aquela água não produzia uma terra fértil, não servia para irrigação, não servia para consumo, e a cidade passava por um problema seríssimo. Eliseu, ele se envolve nos problemas da cidade, porque o profeta é aquele que se envolve nos problemas da cidade. É aquele que diante dos problemas, ele não se cala. Ele não só denuncia, volto, o querigma, a pregação, a proclamação, a denúncia do pecado, a denúncia da exploração. Ele não só denuncia, mas ele também se envolve para buscar soluções coletivas. Não só a solução para a viúva, dentro da empatia individual, chamando outros para participarem do processo, mas também dentro da coletividade. Naquela cidade, na cidade de Jericó, não só haviam judeus, não só haviam seguidores do Deus Altíssimo, havia gente de todo tipo. O bem não era só para
a igreja, para os judeus, para os crentes, o bem era para todas as pessoas. Então, Elias se envolve em uma luta que é uma luta coletiva, diante de um problema que é coletivo, e ele então vai à fonte, vai nos mananciais, e aí busca o auxílio na coletividade. Olha, me tragam aí um prato novo e põe nele sal e vamos resolver esse problema. Mais uma vez, a coletividade, as pessoas são chamadas a participar da solução dos problemas. E o profeta está na linha de frente. O profeta, ele vai diante dos grandes problemas sociais que nós enfrentamos na sociedade, além de denunciar o pecado institucional, o pecado que está no campo das instituições, que oprime o povo, que explora o povo, não só denunciar a exploração dos ricos sobre os mais pobres, mas também envolver-se na busca de solução de problemas. Eliseu nos ensina que a atuação da igreja na luta contra a poluição dos rios, na luta contra a destruição de nossas matas, na luta contra a fome, contra a miséria, contra o desmatamento, contra a exploração da terra. A igreja é chamada como profeta a buscar soluções para os problemas em que nós nos encontramos. Não é somente estar na luta de frente denunciando, mas é estar na luta de frente atuando para mudar a realidade. Não adianta somente nós denunciarmos as grandes empresas do capital que exploram as terras e tiram as terras do trabalhador que está no campo, gerando um êxodo, levando a população para as grandes cidades, aumentando o índice de pobreza nas cidades. Não adianta somente denunciar e falar sobre isso. É preciso, enquanto igreja, somarmos as cooperativas dos trabalhadores rurais, somarmos o agricultor rural no processo de uma produção de alimento mais saudável, permanecendo o trabalhador no campo para produzir alimento que chegue à mesa do trabalhador do campo e chegue à mesa da cidade, promovendo uma alimentação mais saudável, alimentos mais saudáveis, mais naturais, sem agrotóxico, permanecendo o trabalhador no campo e alimentando saudavelmente a população da cidade. Envolvimento com as questões de uma segurança alimentar. Não adianta somente ir para o rio, adianta também ir ao rio, se acorrentar no rio, para que não haja a exploração ou a poluição daquele rio. É preciso somar como igreja as populações ribeirinhas através de ações que levem a projetos de revitalização do rio, projetos de irrigação sem destruição do rio, projetos de piscicultura. A igreja à frente desses projetos, isso é profecia. É a obra associada à fé. É o exercício da fé, como vai dizer Tiago. O profeta Eliseu nos dá essa lição. Ele cuidou do problema pessoal da viúva, mas também ele envolveu-se com o problema da cidade. A fé sem obras é morta. Nós vimos isso na semana passada no livro de Tiago. Estão lembrados? Agora, somos chamados, enquanto profetas, a agir. É uma fé que envolve-se com o outro. A empatia não é só com o indivíduo, é também a empatia enquanto a cidade. Nós somos, enquanto Igreja de Jesus Cristo, nós somos profetas para a cidade. Profeta que não só denuncia com o querigma, mas profeta que se associa na ação diaconal, na ação do serviço, para transformar a realidade em que nós estamos. Transformar a realidade da cidade. Isto é pensar a ideia do ser profeta, e Eliseu vai nos ensinar isso. É preciso ir ao encontro, à fonte do problema. E aí, Eliseu derrama o sal sobre o leito do rio, profetiza, e o rio então passa a produzir água saudável. Eliseu não deixou de exercer a sua fé. Profetizou, falou com Deus Altíssimo, demonstrou às pessoas que o Deus Altíssimo é Deus Altíssimo e faz milagres na viúva, no rio. Ele não deixou de exercer
a fé contemplativa, não deixou de mostrar o ato de adoração, o ato do Deus que é soberano, mas ele mostrou isso ao lado, junto, sentindo a dor do outro e fazendo as coisas acontecerem. O profeta sempre traz uma palavra que ilumina a cidade. Lembra de Jesus Cristo? Né? Ninguém acende uma candeia, acende uma lâmpada para colocar embaixo da cama, embaixo da mesa. Né? Vós sois a luz do mundo. E aí, eu preciso, enquanto igreja profética, ter esta identificação com a sociedade que está ao meu redor. Há um livro do professor Jorge Barro chamado O Pastor Urbano. E nesse livro, o pastor Jorge Barro, um pastor presbiteriano lá do Paraná, ele nos traz algumas ações da igreja que é chamada a pastorear a cidade. Nós, enquanto igreja, nós somos pastores, somos profetas da cidade. A cidade está também sob a nossa responsabilidade. Havia um pastor, foi meu professor no seminário de Recife. Ele dirigiu muito tempo aquela missão chamada Diaconia do Nordeste, o reverendo Arnulfo. Arnulfo foi meu professor de evangelismo no seminário. Olha, faz tempo isso. E naquela época, década de 80, Arnulfo dizia uma coisa que marcou muito o meu ministério. Ele dizia assim: a igreja precisa ter a visão paroquiana. A igreja evangélica, a igreja protestante, precisa romper com a visão local e ter uma visão de paróquia. A igreja não é a igreja apenas dos seus membros, não é a igreja para os seus membros. O pastor não é apenas pastor para os seus membros. A igreja é a igreja de toda a paróquia, da sociedade que está em seu entorno, da cidade. Os pastores não são pastores, profetas apenas da sua comunidade, do seu povo ali da igreja, das quatro paredes, do templo, da sua membresia, dos seus eclesianos. O pastor é pastor da paróquia. É a visão paroquiana da igreja. Isso marcou muito o meu ministério. Isso é muito importante, a igreja ter essa visão de paróquia. O Jorge Barro, no seu livro, nos traz um pouco essa mesma perspectiva, da ideia do pastor urbano. Então, a igreja, chamada a pastorear a cidade, ela é chamada a ter boas influências na sociedade, vai colocar Jorge Barro. A igreja é responsável para sinalizar a presença cristã nos mais diversos meios da sociedade. E é triste, né? Porque eu estou falando isso hoje, na semana em que nós tivemos 2 escândalos no meio protestante, no meio evangélico brasileiro. 2 escândalos que sujaram, vamos assim dizer, mancharam a história da igreja evangélica brasileira. Temos o caso da pastora que é suspeita de, juntamente com seus filhos adotivos e outros não adotivos, matar o marido, ou encomendar a morte do marido, é suspeita. Temos o caso de um pastor que foi candidato à presidência da República com o nome de pastor, ser, na última sexta-feira, preso por estar envolvido com corrupção e com o uso indevido de recursos públicos. É muito triste nós ouvirmos isso. Quando a igreja é chamada a se envolver com a cidade, é para trazer solução de problemas e não trazer mais problemas. Então a igreja precisa trazer boas influências à sociedade. E aqui a boa influência, irmãos e irmãs, não é somente a influência de orar pela cidade. Não, é preciso também, sim, praticar a fé. Esse é uma outra ação dessa igreja profética. Mas é se envolver mesmo, estar à frente. Me desculpem. E aí eu fico pensando
enquanto igreja que participa de grandes ações, participa de projetos juntamente com a coletividade para transformar a realidade existente, junto às populações ribeirinhas, junto às comunidades quilombolas, junto aos movimentos de rua, junto aos movimentos de excluídos, que diante dos problemas que a sociedade enfrenta, ali está junto. Não só denunciando, mas buscando soluções concretas. E muitas vezes a solução concreta é abrir a igreja e diante de uma cheia, diante de uma enchente, diante de um desastre, abrir as portas do templo e colocar para dentro a população. Sim, exercício da fé. Abrir as portas à comunidade. Abrir as portas para a cidade. Diante do problema, trazer solução prática para o problema, como fez Eliseu. Então, promover boas influências na sociedade é uma dessas ações do pastor da cidade. Nós somos luz do mundo. Uma outra característica que a igreja precisa agir enquanto igreja da cidade é interceder pelos problemas da cidade. Orar mesmo. E aqui entra orar pelos nossos governantes da cidade, do estado, do país, orar, interceder, para que as ações de quem está no poder sejam ações de justiça. E justiça é promoção de direitos. É dizer, eu estou orando por você. Mas não é a oração pela oração. É o mostrar que a oração também exige, por parte do que solicitamos a bênção, exige participação. Olha, eu oro por você, mas a minha oração por você é para que você possa agir com justiça. Ore. Interceder pela cidade também faz parte desse envolvimento na vida coletiva. Proclamar juízo de Deus e a mensagem redentora para a cidade. O profeta dizia, olha, se vocês não se arrependerem de seus pecados, se vocês não mudarem a prática de vocês e voltarem-se para o Deus poderoso, vai vir cativeiro. Esse é o discurso dos profetas de Israel. Se vocês se alinharem com o mal, não andarem no caminho de Davi, seu pai, não andarem no caminho do Deus de Abraão, vocês vão sofrer consequências. Porque vocês não estão promovendo justiça. Vocês não estão agindo para o bem do povo. Então, proclamar o juízo de Deus é dizer, Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus tem uma ação, estamos aqui para somar com vocês. Agora, aqueles que não andam no caminho do Senhor, que buscam andar com os poderosos e buscam benefício próprio, tomem cuidado. O exemplo está aí, na semana em que vivemos, com essas tristezas que a televisão, o jornal, a internet, o nosso WhatsApp falou pra gente. Pessoas que se alinharam com o que de pior existe, que é a exploração do povo, que é tirar do povo o que é mais importante, a dignidade do povo. Pessoas que se associaram e agiram para não promover dignidade, não promover justiça. E o que é pior, falavam em nome de Deus. A igreja, enquanto profeta da cidade, é chamada a proclamar juízo de Deus e anunciar a mensagem redentora para essa cidade. É preciso que a igreja esteja praticando a fé na comunidade, com ações que enfrentem as injustiças. Quando Eliseu vai no manancial do rio e pede o prato e o sal, ele está mostrando que Deus vai agir com milagre, mas ele está praticando a sua fé na comunidade. As pessoas passaram a identificar, olha o homem de Deus. Aquele é o homem de Deus. Ali é o povo de Deus. Possamos ser reconhecidos como igreja, como povo de Deus,
não pelo barulho que fazemos, não pelas roupas que usamos, não pelo linguajar específico que nós temos, mas possamos ser conhecidos como povo de Deus, porque nós nos associamos à dor do outro e trazemos solução à dor do outro a partir da orientação do Deus Todo-Poderoso. Possamos, como igreja, sermos conhecidas como um povo profético, porque está atuando para transformar a realidade do povo a partir da orientação que Deus dá ao seu povo, à sua igreja. O povo de Deus sempre foi convidado a identificar-se com as dificuldades existentes da cidade e de reconhecer nessas dificuldades, o espaço para atuar profeticamente. Nós podemos, enquanto igreja, identificar os espaços onde nós podemos atuar profeticamente. Somos chamados para essa atuação. Atuar para transformar a realidade. Assim, podemos exercitar a fé. Não uma fé puramente proclamadora, mas uma fé também do serviço. A fé se faz na proclamação e no serviço. A fé se exerce na proclamação e no serviço. Salvador é uma cidade cheia de contrastes. A nossa comunidade está num espaço cheio de contrastes. Vocês conhecem melhor do que eu. Vocês, muito melhor do que eu, conhecem onde está em volta a nossa comunidade, o espaço físico do nosso templo. Nós, enquanto indivíduos, moramos em lugares que têm as suas diferenças, que têm as suas desigualdades. Muitas vezes o lugar em que nós estamos, no nosso espaço, não conseguimos perceber tanta desigualdade. Mas se colocarmos na cabeça da janela, nós olhamos e vemos toda a dificuldade e a desigualdade que está ao nosso lado. Da janela do meu quarto eu consigo ver grande desigualdade no lugar em que eu estou. Essa desigualdade é uma porta aberta para que nós possamos chegar lá e fazer a diferença. Há pessoas, igual Eliseu fez com a viúva, mas também na cidade. Como podemos nos envolver nas grandes questões da nossa cidade? Na saúde, na moradia, na questão ambiental, nas questões ligadas à educação. Quais contribuições podemos dar à cidade, não só a grupos de indivíduos, mas à cidade como um todo? Como podemos contribuir enquanto igreja e igreja profética? Somado a outras igrejas, não só da nossa denominação, não só da IPU, não só do Presbitério do Salvador, mas a outras comunidades. E aqui nós, enquanto Igreja Presbiteriana Unida, estamos somando isso junto à SESI, que tem grandes ações de intervenção na sociedade, não só para denunciar o pecado institucional, o pecado que está na estrutura da sociedade, mas agindo para transformar a realidade. Enquanto igreja, nos somamos com outras igrejas, no caso da SESI, e de outros organismos que a IPU ela está associada. É preciso encontrarmos os espaços para adentrarmos e fazermos a diferença. Na casa da viúva, com a participação de todos, e nas estruturas da cidade. Assim, podemos agir profeticamente, fazendo com que a vida seja bem diferente. Assim, exercemos o nosso cristianismo, mas não um cristianismo verbal, mas um cristianismo transformador, igual ao que o nosso Senhor Jesus Cristo fez na minha vida e na sua vida. Deus abençoe, irmãs e irmãos, possamos ter uma semana de bênção
e de paz. Vamos para mais um louvor. Na volta, a gente encerra a nossa escola bíblica dominical. Louvemos ao Senhor. Tu és oleiro, ó meu Senhor, eu sou argila na tua mão, vaso de honra e de louvor. Faz-me, Senhor, com tua unção. Vem modelar-me, ó formador, pela palavra do teu amor. Humilde, manso, faz-me, Senhor, cumpre-me teu santo querer. Em teus preceitos quero viver para servir-te e te agradar. Pela palavra vem remover o que me impede de te louvar. Tu és oleiro, ó meu Senhor, eu sou argila nas tuas mãos, vaso de honra e de louvor. Faz-me, Senhor, com tua unção. Essa semana, nós tivemos uma semana cheia de aniversariantes. Começando na segunda-feira com o nosso irmão Reverendo Cardoso e a Fernandinha, os dois aniversários na segunda-feira. No dia 25 tivemos o Reverendo Kilp e a nossa irmã Lair. E ontem, no sábado, nossa irmã Calcides. Então, foi uma semana cheia de aniversariantes. Foram alguns que na semana celebraram a vida. Então, louvemos a Deus pela vida desses irmãos e dessas irmãs. Na semana, eu coloquei para os irmãos a oração pelo meu sobrinho Mateus. Então, hoje faz uma semana que ele está internado. Foi entubado e a gente aguarda que ele possa sair dessa situação, uma situação desagradável, mas nós cremos na ação de Deus, que Deus pode curar o jovem Mateus. Mateus tem 28, 29 anos, é casado, tem um filhinho de 6 meses, e isso nos deixou assim muito abalados. Mateus, um jovem cheio de vida, falador, brincalhão, todo dia mandava fotografia do filho no grupo da família, e de repente ele parou, né? Então foi um impacto muito grande. Meu irmão, o pai dele, sentiu bastante, tem sentido bastante esses dias. Então continuo pedindo aos irmãos que orem pela vida de Mateus,
e também agradecendo a Deus pela vida dos nossos aniversariantes. O nosso irmão Davi está aí com a cirurgia de catarata, vamos orar para que Deus possa abençoar. É uma cirurgia simples, mas como a gente vive em tempos de pandemia e de susto com todo tipo de enfermidade, né, de cirurgia, vamos orar para que Deus possa abençoar e cuidar do seu servo. Nós louvamos a Deus pela vida da igreja e quero lembrar aos irmãos que hoje às 18 horas, 6 horas da tarde, nosso culto de louvor e adoração. Domingo passado tivemos a presença do reverendo Douglas conosco, né? Foi uma alegria muito boa, foi um culto muito agradável. E hoje nosso culto é às 18 horas. A partir de hoje, vamos ter, além dos irmãos de Mangabeira que assistem conosco, já participaram do nosso culto, vamos ter também a Associação da Igreja de Muritiba. Os irmãos da IPU de Muritiba vão somar conosco, estarão conosco hoje na liturgia em nosso culto, ok? Que bom podermos juntos partilharmos a palavra e, enquanto igreja, nos associarmos, enquanto presbitério também, para divulgar a palavra ao maior número possível de pessoas. Hoje, 18 horas, vamos ficar com aquela programação que eu faço sempre, né? A gente bota para estreia ao vivo. O culto é gravado antes, mas eu coloco como estreia ao vivo. Então isso quer dizer que às 18 horas o culto entra, e aí quem está assistindo o culto às 18 horas pode entrar no chat, falar, dizer alguma coisa, podemos interagir no bate-papo do próprio YouTube. Então aguardo você nesta estreia do culto às 18 horas. Quem não pode assistir às 18 horas, assiste depois, o culto fica gravado no YouTube, no mesmo link, você pode assistir o culto, não tem problema. Assistindo às 18 horas ou depois, juntos vamos adorar e glorificar o Senhor. Ok? Vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo, Pai Bendito, nós te louvamos pelos irmãos e irmãs que aniversariaram essa semana. Muito obrigado a Deus pela vida do teu servo Zé Cardoso. Glória a ti pela saúde, pela paz, ó Deus. Tens dado a teu servo. Abençoa juntamente com ele, ó Deus, todos os seus familiares. Obrigado, Pai Santo, pela vida de Fernandinha, essa criança que tem crescido, ó Deus, com muito amor, que ela possa crescer cada dia mais em sabedoria, estatura e graça diante de ti e dos homens. Muito obrigado, ó Deus, pelos teus servos Lair e Quilpe, Calcides, servas e servo teu, ó Deus, que tem dado a vida a ti, servido ao Senhor no ministério de proclamação da palavra, de ensino, de cuidado, um ministério, ó Deus, que tem levado pessoas a serem confortadas e também aprenderem a tua palavra. Muito obrigado pelos teus servos, ó Deus, que nessa semana aniversariaram. Que a tua graça possa estar sobre eles, multiplicando, ó Deus, bênçãos e bênçãos, dando a eles muitos anos de vida e de sabedoria diante de ti e também diante dos homens. Obrigado por tudo, ó Pai. Nós te louvamos, te agradecemos e ainda queremos te colocar diante de ti a vida de Mateus. Cuida de Mateus, cura, restaura a vida para a glória de Jesus. Abençoa o teu servo Davi, dá a ele, ó Deus, a recuperação total na cirurgia e que ele possa logo, logo estar de volta às suas atividades domésticas, eclesiásticas e do seu trabalho também. Muito obrigado por tudo. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tenhamos todos uma semana de paz e às 18 horas eu espero vocês.